Numeral. Tranquilo demais. Sempre pela definição, numeral, do ponto de vista semântico, indica essencialmente quantidade absoluta, né? No caso de cardinal, quantidade fracionária, no caso dos numerais fracionários, quantidade multiplicativa, nos casos, ou no caso, né, dos numerais multiplicativos, e ordem, sequência, posição, no caso do numeral ordinal, de pessoas ou coisas, objetos, enfim, né? Toda a parte dos matemáticos aí, numeral. Do ponto de vista morfológico e também discursivo, o numeral é uma classe normalmente variável, ou seja, varia. Varia que? De gênero, masculino e feminino, e varia também em número, singular e plural. O numeral é um determinante que acompanha o substantivo. Quando, olha só, detalhe importante. Quando o numeral acompanha o substantivo, ele é chamado de numeral adjetivo. Por quê? Porque ele vai exercer aquela mesma função que o adjetivo exerce, que é, de certa forma, caracterizar o substantivo. Quando o numeral acompanha o substantivo, ele é chamado de numeral adjetivo. Em outros casos, o numeral ele pode substituir o substantivo. Aí ele vai ter valor de substantivo e vai ser chamado de numeral substantivo. Então tem que prestar atenção na questão discursiva da coisa, se o numeral acompanha o substantivo ou se ele substitui, tá certo? Do ponto de vista da sintaxe, das funções, o numeral é um termo que funciona como adjunto adnominal, naquele caso, que acompanha o substantivo. Por quê? Porque ele está exercendo papel de adjetivo. E um dos papéis do adjetivo é adjunto adnominal. Tá certo? Quando o pronome, perdão, o numeral substitui o substantivo, aí ele vai ter função de substantivo. E nós vimos que as funções de substantivo são muitas. Pode ser núcleo do sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial e aposto. Então, olha só, vou repetir. Quando o numeral ele está exercendo aquela função de adjetivo, ele está acompanhando o substantivo, ele exerce função sintática de adjunto adnominal. Quando ele substitui, quando o numeral substitui o substantivo, ele pode exercer qualquer uma das funções que o substantivo exerce. Certo? Tem que se ligar nessa nesse detalhe. Tem que analisar. Eu vou analisar. Esse numeral aqui, se for uma questão que exige análise sintática. Esse numeral aqui, primeiro, ele é um numeral adjetivo, ele é um numeral substantivo. É a primeira análise que eu tenho que fazer. Ou seja, ele está acompanhando o substantivo ou ele está substituindo o substantivo. Porque se ele estiver acompanhando, ele vai exercer função de adjunta nominal, que é uma função exercida pelo adjetivo. Se ele estiver substituindo, aí não. Aí ele vai ser um numeral substantivo que vai exercer qualquer função que o substantivo possa exercer. Então, a classificação, né, já todo mundo sabe isso aqui, é tranquilo, né? Os numerais cardinais, que designam quantidade, tá certo? Ou acompanham substantivos indicando a quantidade. Então, os cardinais começam do zero e vai até o infinito. 2 e 2 são 4. Observe aqui que eu tenho numerais cardinais. Hoje faz 20 dias que não vejo a minha mãe. 20, também cardinal. Os ordinais, como o próprio nome sugere, eles indicam ordem, ou uma sucessão numérica. Primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, septuagésimo, nono, e vai-se embora.
Indicam posição ali. Ou um certo tipo de ordem. Ele é o primeiro aluno da sala. Por aí vai. Os multiplicativos indicam um aumento proporcional da quantidade, que é, no caso, a sua multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e vai-se embora. E os fracionários indicam a diminuição proporcional da quantidade. Ou seja, os fracionários estão diretamente ligados à divisão. Os multiplicativos, à multiplicação, os fracionários, à divisão. Certo? Vou comer um terço da pizza. E por aí vai. Agora vamos aqui para as dicas importantes. Deixa eu aqui alongar aqui, fica doendo meu pescoço. Do emprego dos numerais. Isso aqui é o X da questão. Não é só saber que é numeral fracionário, que é numeral multiplicativo. É como empregar. Olha só. Os numerais ordinais, como, por exemplo, último, penúltimo e antepenúltimo, eles não possuem numerais cardinais correspondentes. Já fica nessa dica aí. Os numerais fracionários têm como forma própria meio, metade e terço. Todas as outras são representações de divisão correspondente, que corresponde aí, aos ordinais e ou cardinais, seguidos da palavra avos. Eu tenho meio, metade e terço. A partir daí, quarto, décimo, milésimo, tranquilo? 15 avos, 16 avos, e por aí vai. Designando séculos, olha só, vou escrever minha redação, tenho que saber disso. Designando séculos, reis, papas e capítulos, utiliza-se na leitura ordinal até o 10º. A partir daí, usa-se os cardinais. Luís XIV, que pode ser chamado de 14 com C ou 14, pode ser também escrito com QA, tanto faz, a gramática aceita os dois. Papa Paulo II. Se o numeral vier antes do substantivo, será obrigatório o ordinal. Por exemplo, a 20ª Bienal do Livro. Então, você não vai poder usar ordinal. No sentido de 20ª e escrever assim. Você tem que usar. Quarta Semana da Cultura. E por aí vai. 0 e ambos. Olha só que loucura. 0 e ambos também são cardinais. 0, todo mundo sabe. O que pouca gente sabe é que ambos também é considerado um numeral cardinal. Certo? Ambos ou ambas. 14, que eu falei agora há pouco aqui em cima, apresenta duas formas se for escrito por extenso. 14 com C e 14 com QA. Com QA, eu tenho que pronunciar 14? Não, você pode pronunciar 14 também. Tranquilo. A forma milhar, olha só, detalhe importante, é masculina, tá certo? Portanto, não existe algumas milhares de pessoas. O correto é alguns milhares de pessoas. Tá certo? Milhar é masculino, não é a milhar. É o, se for masculino. Alguns numerais coletivos, como grossa, né, que é uma dúzia, lustro,
que é um período de 5 anos, ou sesquicentenário, que é um período de 150 anos. Só a título de informação aí. Tá certo? Prosa, 12 anos. Lustro, 5 anos. E sesquicentenário, período de 150 anos. O numeral 1, indicando quantidade, é artigo quando se opõe ao substantivo, indicando de forma indefinida. Nós já vimos isso. Numeral é isso. Não dá nem tempo para a gente esquentar a cabeça com o numeral. Né? Bem prático, somente isso. Tá certo? Agora, depois de numeral, nós temos ainda 26 minutos de aula. E eu vou perguntar a vocês o seguinte. Deixa eu parar a gravação aqui. Nós temos